Vamos chamar nosso próximo entrevistado, Cosmo? A gente conversa agora Vamos com lá. o Cristiano Zanin, advogado do ex-presidente Lula. Seja muito bem-vindo, Cristiano. Um prazer te receber por aqui. Boa noite, Thalita. Boa noite, Cosmo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Vamos lá, Cristiano. A gente quer saber sobre essa notícia da semana, né? Após 5 anos, a Justiça Federal do Paraná reconheceu a legalidade de palestra do ex-presidente Lula. Essas apresentações feitas pelo ex-presidente a empreiteiras investigadas na Lava Jato foram investigadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. E a Lava Jato admitiu a ausência de prova suficiente de crime no recebimento dos valores pelo ex-presidente. É uma decisão que demorou, foram 5 anos para que se chegasse a essa conclusão de que não há provas, né, Zanin? Realmente, Thalita, esse inquérito foi aberto em 2015 e houve, ao longo de 5 anos, uma investigação e levando em consideração uma hipótese acusatória totalmente absurda, porque desde o primeiro momento nós mostramos que as palestras do ex-presidente Lula foram efetivamente realizadas e que não havia nenhuma ilicitude. Nós apresentamos relatórios, reportagens, até mesmo um laudo pericial mostrando que tudo era absolutamente legítimo, que não havia qualquer dúvida em relação ao trabalho realizado. Mas, mesmo assim, a Polícia Federal levou todo esse tempo, concluiu as investigações no final do ano passado, dizendo que não havia encontrado qualquer ilicitude. Mesmo assim, o Ministério Público da Lava Jato demorou cerca de 8 meses para pedir o arquivamento dessa investigação. E agora, finalmente, nós tivemos a liberação de metade do valor correspondente, que é um valor que pertencia à dona Marisa Letícia, que é a falecida esposa do ex-presidente Lula. Agora, Zanin, desde o começo, desde essa questão toda envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, você sempre bateu na tecla, junto com outros advogados, enfim, a militância toda, de toda essa perseguição a qual o presidente vinha sofrendo. Mas aí nós temos um hiato muito grande, 5 anos, o presidente foi preso, foi impedido de concorrer a uma eleição, e aí, do nada, 5 anos após tudo isso, se conclui que, de fato, não existia nada. Como que é para você, advogado de defesa, que lida com seu cliente, com os familiares, enfim, saber que estava certo, mas que, infelizmente, tudo isso foi esquecido, foi olhado para o outro lado? Cosmo, isso mostra como uma parte do sistema de justiça trata algumas pessoas como verdadeiros inimigos, né? A lei, os procedimentos estão sendo utilizados para perseguir determinadas pessoas, até mesmo determinadas empresas. E essa prática, nós temos falado há algum tempo, ela corresponde ao lawfare, que é o uso, efetivamente, da justiça, das leis para obter fins ilegítimos. Nesse caso, nós tivemos essa questão das palestras do ex-presidente Lula sendo utilizada como fundamento para diversas violências jurídicas que foram praticadas contra ele. Por exemplo, aquela condução coercitiva de 2016, o presidente Lula ficou preso por cerca de 6 horas, exposto à mídia, tudo isso com base numa hipótese levantada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, de que essas palestras não seriam lícitas, quando, na verdade, se tinha todo o material disponível desde o primeiro momento de que as palestras haviam sido realizadas e eram legítimas. Acho que é importante dizer que nós também mostramos que esse modelo de palestras que o ex-presidente Lula realizou após ter deixado o cargo de presidente da República é um modelo que também foi utilizado por grandes líderes como Mandela,
Nos Estados Unidos, ex-presidentes da República, como Bill Clinton, realizam palestras. Aqui no Brasil, nós temos ex-presidentes da República que também fazem palestras, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, tudo isso era de fácil assimilação, mas, lamentavelmente, nós tivemos esse longo período e o uso desta hipótese acusatória sabidamente infundada, como eu disse, para praticar diversas violências jurídicas contra o ex-presidente Lula. Zanin, me explica uma coisa. A condução coercitiva do ex-presidente Lula foi feita no âmbito dessa operação que investigava essas palestras, que é a Operação Aletheia, de março de 2016. É isso mesmo? Ele foi levado para se explicar sobre essas palestras. Agora se chega a essa conclusão, então, e foi, na época, um fato inédito, porque ele nunca tinha, inclusive, se negado a comparecer, a dar explicações para a justiça, né? Exatamente, Thalita. Naquele momento, nós estamos falando de 2016, de março de 2016, a Lava Jato de Curitiba realizou a condução coercitiva do ex-presidente Lula, deixou ele preso, né, por cerca de 6 horas no aeroporto de Congonhas para prestar um depoimento que ele jamais havia se recusado a dar. E um dos fundamentos dessa condução coercitiva foi exatamente essas palestras. Palestras, como eu disse, que sempre foram devidamente demonstradas, a realização, os pagamentos, tudo absolutamente legítimo. Então, não há dúvida de que esse período, esse longo período em que a Lava Jato sustentou essa falsa hipótese acusatória, tinha por objetivo atingir a reputação do presidente Lula, atingir a sua carreira política, atingir a sua eventual candidatura em 2018. Enfim, foi algo, me parece, bastante programado, porque não poderia, diante de tudo aquilo que nós apresentamos desde o primeiro momento, haver qualquer dúvida sobre a licitude dessas palestras. Zani, recentemente você e outros advogados foram, enfim, vítimas aí por conta de um mandato de busca e apreensão do então juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, juiz federal. Enfim, o que se soma a tudo isso, você vem afirmando que isso não se trata de mais uma perseguição, que essa questão do direito, essa questão da confidencialidade do advogado, da advocacia, o respeito à advocacia. E, no fim dessa semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal considerou nula todo esse processo de busca e apreensão. Enfim, o que você pode falar para a gente de mais essa operação aí envolvendo o juiz federal Marcelo Bretas, enfim, você é advogado do ex-presidente Lula, o que você pode falar para a gente? Cosmo, ao longo dos últimos 5 anos, eu tenho apontado inúmeras ilegalidades e arbitrariedades praticadas pela Operação Lava Jato. Não apenas aqui no Brasil, mas também perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU. E é evidente, consta até no livro que escrevemos, que atacar advogados é uma tática de lawfare, é uma tática daqueles que usam do poder do Estado para fins legítimos. Então, eu vejo esse ataque ocorrido no início deste mês como uma tática de lawfare e, felizmente, na data de ontem, o ministro Gilmar Mendes concedeu uma liminar para que essa ação, essas medidas tomadas pelo juiz Marcelo Bretas fiquem paralisadas até que haja um exame mais detido. Então, eu confio, né, na linha de que a Justiça irá reconhecer a ilegalidade de todos esses atos.